Moral e luzes são os polos de uma república. Moral e luzes são nossas primeiras necessidades. Simón Bolívar, libertador da Venezuela. Toda a história da Venezuela. Das civilizações indígenas à crise moderna. Vamos começar nossa viagem histórica. Vamos voltar a 1498 e conhecer a visão histórica da Venezuela desde seus primeiros habitantes até os dias atuais. Venha comigo! Qual fato histórico você gostaria de ver aqui? Nos conte nos comentários. Eu costumo ler todos os comentários e anotar as sugestões. Se inscreva no canal, temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o William e hoje vou te levar numa jornada incrível pela história venezuelana. Uma narrativa cheia de reviravoltas que você não vai querer perder. Como referência para a criação deste vídeo, usamos os livros Venezuela, A History in Crisis, de Judith Ewell, e A Breve História da Venezuela, de Elias Pino Iturrieta. Capítulo 1. Povos originários e a chegada dos conquistadores. Antes da chegada dos europeus, o território que hoje conhecemos como Venezuela era habitado por diversos grupos indígenas com culturas, línguas e formas de organização social distintas. Os caribes ocupavam principalmente as regiões costeiras e parte do interior oriental, destacando-se como guerreiros hábeis e navegadores experientes. Sua sociedade baseava-se em aldeias semi-permanentes, onde praticavam agricultura de coivara, cultivando mandioca, milho e batata doce, complementando sua dieta com caça e pesca. Os arawaks, também chamados de locono, estabeleceram-se em áreas do norte e noroeste, desenvolvendo uma organização social mais pacífica e voltada para o comércio entre diferentes comunidades. Dominavam técnicas de cerâmica e tecelagem, criando redes comerciais que conectavam povoados distantes. Nas terras altas dos Andes venezuelanos, os Timotocuicas construíram uma civilização mais complexa e sedentária. Estes povos desenvolveram sistemas agrícolas sofisticados, utilizando terraços para o cultivo em montanhas e criando canais de irrigação. Suas aldeias permanentes abrigavam centenas de pessoas, organizadas em estruturas hierárquicas, com caciques que exerciam autoridade política e religiosa. Diferentemente dos grupos das terras baixas, os Timotocuicas praticavam a mumificação de seus líderes e construíam estruturas cerimoniais em pedra. A agricultura de altitude permitiu-lhes cultivar tubérculos andinos e criar um excedente produtivo que sustentava artesãos especializados e uma classe sacerdotal. A costa venezuelana foi avistada pela primeira vez por Cristóvão Colombo durante sua terceira viagem ao Novo Mundo, em agosto de 1498. O navegador genovês, navegando sob a bandeira da coroa de Castela, deparou-se com a foz do rio Orinoco e a ilha de Trinidad. A imensidão das águas doces que desaguavam no oceano impressionou profundamente Colombo, levando-o a perceber que havia encontrado um continente de proporções gigantescas e não apenas ilhas, como nas viagens anteriores. As correntes poderosas e a vastidão territorial fizeram o almirante escrever aos reis católicos sobre uma terra de riquezas inimagináveis. No ano seguinte, em 1499, Alonso de Ojeda liderou uma expedição exploratória, acompanhado pelo florentino Américo Vespúcio e pelo cartógrafo Juan de la Cosa. Navegando pela costa ocidental do território, a expedição adentrou o Lago de Maracaibo e deparou-se com palafitas indígenas construídas sobre estacas na água. Estas habitações lembraram Vespúcio da cidade italiana de Veneza, levando-o a denominar o local de Venezuela, que significa Pequena Veneza em italiano. O nome, inicialmente aplicado apenas àquela região específica, gradualmente estendeu-se para designar todo o território costeiro e, posteriormente, o país inteiro. As primeiras décadas de exploração espanhola caracterizaram-se por expedições violentas
em busca de ouro e pérolas. A ilha de Cubagua tornou-se um importante centro de extração de pérolas, onde os colonizadores escravizaram populações indígenas inteiras para mergulhar nas águas profundas em busca das gemas preciosas. A brutalidade deste sistema, combinada com doenças trazidas pelos europeus, dizimou comunidades inteiras de nativos em poucos anos. A resistência indígena manifestou-se em diversas formas, desde ataques coordenados a assentamentos espanhóis até a fuga para regiões do interior de difícil acesso. O cacique Guaicaipuro emergiu como um dos principais líderes da resistência contra a invasão espanhola nas terras do Vale de Caracas. Unindo diferentes grupos caribes sob sua liderança, ele coordenou ataques estratégicos contra as expedições mineradoras que buscavam ouro nas montanhas costeiras. Durante anos, Guaicaipuro manteve os espanhóis afastados de territórios considerados sagrados por seu povo, utilizando o conhecimento superior do terreno e táticas de guerrilha. Sua morte, em 1568, marcou um ponto de inflexão na conquista do território central venezuelano, abrindo caminho para a consolidação definitiva do domínio colonial espanhol na região. A resistência não se limitou ao confronto militar direto. Muitas comunidades indígenas adotaram estratégias de retirada para áreas remotas da floresta amazônica e dos llanos, vastas planícies de difícil penetração para os colonizadores. Outras praticaram uma forma de resistência cultural, preservando secretamente suas línguas, tradições e práticas religiosas, mesmo sob a pressão da evangelização católica imposta pelos conquistadores e missionários que gradualmente se estabeleciam no território. Capítulo 2. A Capitania Geral e o período colonial. Coro, estabelecida em 1527, tornou-se a primeira cidade permanente e capital inicial da província. Sua localização estratégica na costa facilitava a comunicação marítima com outras possessões espanholas no Caribe, enquanto servia como ponto de partida para expedições exploratórias rumo ao interior. A cidade experimentou um breve período sob administração alemã, quando Carlos V concedeu direitos de exploração aos banqueiros Welser de Augsburgo em pagamento de dívidas contraídas pela coroa espanhola. Diego de Losada fundou Santiago de León de Caracas em 1567, escolhendo um vale montanhoso a aproximadamente 1000 metros de altitude, cercado pela Cordilheira da Costa. O clima ameno e a proximidade com o litoral, aliados à fertilidade do solo e à disponibilidade de água, transformaram o local em um assentamento privilegiado. Inicialmente modesta, Caracas cresceu em importância econômica e política ao longo dos séculos seguintes, eventualmente suplantando Coro como centro administrativo da província. Outras cidades coloniais importantes incluíram Barquisimeto, Valência, Maracaibo e Cumaná, cada uma desenvolvendo características econômicas próprias conforme os recursos naturais disponíveis em suas respectivas regiões. O sistema de encomiendas constituiu a base da organização econômica e social do período colonial inicial. Através deste mecanismo, a coroa espanhola concedia a colonizadores o direito de exigir tributo e trabalho de comunidades indígenas específicas, teoricamente em troca de proteção e instrução religiosa. Na prática, o sistema funcionava como escravidão disfarçada, submetendo populações nativas a condições brutais de trabalho forçado em plantações, minas e obras de construção. Os encomendeiros, beneficiários deste sistema, formaram uma elite colonial que acumulou terras e riquezas, estabelecendo as bases de uma estrutura social profundamente desigual que perduraria por séculos. A economia colonial venezuelana desenvolveu-se em torno de cultivos agrícolas destinados à exportação. O cacau
emergiu como o principal produto de exportação durante os séculos 17 e 18, cultivado inicialmente em plantações do litoral central e posteriormente expandindo-se para outras regiões. As fazendas cacaueiras demandavam mão de obra intensiva, levando à importação massiva de africanos escravizados após o colapso demográfico das populações indígenas. O trabalho escravo tornou-se fundamental para a produção agrícola colonial, criando uma sociedade marcada por divisões raciais rígidas. O café ganhou importância econômica posteriormente, especialmente nas terras altas andinas, onde as condições climáticas favoreciam seu cultivo. A Companhia Basca controlava a exportação de cacau e outros produtos coloniais, assim como a importação de manufaturas europeias e escravos africanos. Este monopólio comercial gerou profundo ressentimento entre os produtores crioulos, que viam seus lucros diminuírem devido aos preços fixados pela companhia. O controle rígido sobre o comércio também estimulou o contrabando generalizado, especialmente com comerciantes holandeses, britânicos e franceses estabelecidos em ilhas caribenhas próximas. No topo, os peninsulares nascidos na Espanha ocupavam os principais cargos administrativos e eclesiásticos. Os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, controlavam grandes propriedades rurais e dominavam o comércio, mas ressentiam-se de sua exclusão dos postos mais elevados da administração colonial. Os pardos, mestiços de diferentes combinações étnicas, constituíam a maioria da população e trabalhavam como artesãos, pequenos comerciantes e trabalhadores livres. Na base da pirâmide social, encontravam-se os escravizados africanos e os indígenas sobreviventes, privados de direitos e submetidos a condições de extrema exploração. A Igreja Católica desempenhou papel central na colonização, estabelecendo missões evangelizadoras, construindo igrejas e conventos, administrando escolas e hospitais. As ordens religiosas, particularmente franciscanos, dominicanos e jesuítas, penetraram regiões remotas onde a autoridade civil espanhola tinha dificuldade em se estabelecer. As missões jesuíticas nos Llanos e na região amazônica organizaram comunidades indígenas em aldeamentos, introduzindo a agricultura europeia e criação de gado. A expulsão dos jesuítas em 1767, ordenada pela coroa, desorganizou muitas destas missões e afetou profundamente a vida de milhares de indígenas que haviam sido reunidos sob sua administração. O final do século XVIII testemunhou as primeiras manifestações organizadas de descontentamento contra o sistema colonial. Em 1795, José Leonardo Chirino, um zambo livre trabalhador de uma hacienda próxima a Coro, liderou uma insurreição que combinava demandas de abolição da escravidão com reivindicações contra impostos coloniais. Influenciado pelos ecos da Revolução Haitiana e pelas ideias de igualdade que circulavam no Caribe, Chirino mobilizou escravizados e trabalhadores pobres em uma rebelião que assustou profundamente a elite colonial. Embora rapidamente sufocada pelas autoridades, a revolta demonstrou a crescente consciência política entre as camadas populares e a fragilidade do sistema colonial diante de questionamentos à sua legitimidade. 3 anos depois, em 1798, Manuel Gual e José Maria Espanha organizaram uma conspiração mais elaborada que buscava estabelecer uma república independente baseada em princípios de igualdade racial e fim dos privilégios coloniais. Os conspiradores, influenciados pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, redigiram documentos proclamando direitos universais e propondo uma nova ordem social. A insurreição foi descoberta antes de sua deflagração, levando à prisão e execução de Espanha, enquanto Gual conseguiu fugir para Trinidad. Estes movimentos insurrecionais, embora fracassados,
prenunciavam as transformações revolucionárias que sacudiriam a Venezuela nas décadas seguintes. Título: Capítulo 3. O movimento independentista e Simão Bolívar. Francisco de Miranda representou a primeira grande figura do movimento independentista venezuelano, um crioulo nascido em Caracas que viajou por 3 continentes e participou de eventos revolucionários na América do Norte e na Europa. Serviu no exército espanhol, combateu pela independência dos Estados Unidos, testemunhou a Revolução Francesa e passou décadas planejando a libertação da América Espanhola. Miranda acreditava na criação de uma grande nação hispano-americana unificada, que ele denominava Colômbia, abrangendo desde o México até o Chile. Suas tentativas de invasão da Venezuela em 1806 fracassaram por falta de apoio popular, mas suas ideias e sua rede de contatos internacionais influenciaram profundamente a geração seguinte de revolucionários. A invasão napoleônica da Espanha em 1808 criou uma crise de legitimidade política em todo o Império Colonial Espanhol. Com o rei Fernando VII aprisionado e José Bonaparte imposto no trono espanhol, as colônias americanas viram-se diante de um dilema: aceitar a autoridade francesa ou estabelecer governos autônomos em nome do monarca deposto. Em 19 de abril de 1810, um grupo de crioulos caraquenhos, depois o capitão-geral Vicente Emparan, estabeleceu uma junta suprema que declarava lealdade a Fernando VII, mas na prática assumia o controle administrativo da província. Este movimento, inicialmente apresentado como defesa dos direitos do rei legítimo, rapidamente evoluiu para demandas por autonomia plena. Em 5 de julho de 1811, o Congresso reunido em Caracas proclamou formalmente a independência da Venezuela, tornando-a a primeira colônia espanhola sul-americana a romper definitivamente com a metrópole. Francisco de Miranda retornou do exílio e assumiu a liderança militar da nova república. A Primeira República Venezuelana enfrentou oposição imediata de setores monarquistas, particularmente nas províncias de Coro, Maracaibo e Guaiana, que permaneceram fiéis à Espanha. A divisão geográfica e política enfraqueceu o movimento independentista desde seu início, enquanto a elite crioula mostrava-se hesitante em mobilizar as massas populares, temendo que uma revolução social acompanhasse a política. O terremoto devastador de 26 de março de 1812 representou um golpe catastrófico para a causa republicana. O tremor atingiu principalmente cidades controladas pelos independentistas, incluindo Caracas, La Guaira e Barquisimeto, matando aproximadamente 20.000 pessoas. O clero realista interpretou o desastre como castigo divino contra a rebelião, argumento que ressoou profundamente em uma população católica e supersticiosa. As estruturas administrativas e militares da República desintegraram-se diante da catástrofe, enquanto forças monarquistas avançavam aproveitando o caos. Miranda, enfrentando deserções massivas e derrotas militares sucessivas, assinou uma capitulação em julho de 1812, encerrando a Primeira República após apenas um ano de existência. Simão Bolívar, jovem oficial que servira sob Miranda, considerou a capitulação uma traição e participou da prisão do precursor antes de partir para o exílio. Refugiado na Nova Granada, atual Colômbia, Bolívar organizou uma nova expedição militar e lançou a campanha Admirable em maio de 1813. Marchando desde Cúcuta, através dos Andes venezuelanos, suas forças libertaram cidade após cidade em uma campanha relâmpago que durou apenas 3 meses. Em agosto, Bolívar entrou triunfalmente em Caracas, estabelecendo a Segunda República e recebendo o título de Libertador. Sua proclamação do decreto de guerra à morte, ordenando a execução de qualquer espanhol que não apoiasse ativamente a independência,
radicalizou o conflito e transformou-o em uma guerra total. A Guerra de Independência assumiu características de conflito social e racial que transcendiam a disputa entre independentistas e monarquistas. José Tomás Boves, um comerciante asturiano, mobilizou os llaneiros, vaqueiros mestiços das vastas planícies venezuelanas em apoio à causa realista. Boves prometeu redistribuição de terras e riquezas da aristocracia crioula, atraindo milhares de homens das classes populares para suas fileiras. Cavaleiros hábeis e guerreiros ferozes, os llaneros de Boves devastaram os exércitos republicanos em uma série de batalhas sangrentas durante 1813 e 1814. A Segunda República colapsou diante desta ofensiva, forçando Bolívar a uma nova fuga, desta vez levando consigo milhares de refugiados em uma marcha trágica rumo ao Oriente venezuelano. Os anos seguintes testemunharam sucessivas campanhas militares com fortuna alternada. Bolívar estabeleceu sua base em Angostura, atual Ciudad Bolívar, às margens do Orinoco, onde convocou um Congresso Constituinte em 1819. Demonstrando genialidade estratégica, ele compreendeu que a libertação definitiva da Venezuela dependia primeiro da conquista da Nova Granada. Em uma das mais audaciosas manobras militares da história americana, Bolívar conduziu seu exército através dos Andes colombianos durante a estação chuvosa, perdendo centenas de homens por hipotermia e exaustão, mas conseguindo surpreender completamente as forças espanholas. A vitória na Batalha de Boyacá, em agosto de 1819, libertou Bogotá e alterou irreversivelmente o equilíbrio militar na região. José Antônio Páez emergiu como comandante supremo dos llaneros republicanos, virando a lealdade destes guerreiros formidáveis contra a causa realista. Antigo trabalhador rural tornado líder militar, Páez compreendia a mentalidade e as aspirações dos homens das planícies, utilizando táticas de cavalaria devastadoras em batalhas decisivas. Suas vitórias em Las Queseras del Medio e outros confrontos demonstraram que os independentistas haviam finalmente conquistado o apoio das massas populares venezuelanas, elemento crucial que faltara nas repúblicas anteriores. A Batalha de Carabobo, travada em 24 de junho de 1821, selou definitivamente a independência venezuelana. Bolívar comandou um exército de aproximadamente 6.000 homens contra forças realistas ligeiramente superiores, entrincheiradas em posições defensivas próximas a Valência. A manobra flanqueadora executada pela divisão comandada por José Antônio Páez rompeu as linhas espanholas, provocando sua desintegração. A vitória abriu caminho para a captura de Caracas e de Puerto Cabello, o último bastião realista significativo, que resistiu até 1823. A independência militar estava conquistada, mas o projeto político de Bolívar ia muito além da simples libertação nacional. O libertador sonhava com a criação da Gran Colômbia, uma federação poderosa unindo Venezuela, Nova Granada e Equador em uma única nação capaz de resistir às pressões internacionais e desenvolver-se economicamente. O Congresso de Angostura ratificou esta união em 1819, posteriormente confirmada pelo Congresso de Cúcuta em 1821. Bolívar via na integração regional a única forma de garantir a sobrevivência das jovens repúblicas e projetar influência continental. Sua visão incluía, eventualmente, toda a América Espanhola unida, projeto que tentaria concretizar no Congresso do Panamá de 1826. Contudo, rivalidades regionais, ambições pessoais de líderes locais e diferenças econômicas entre as províncias minavam constantemente este ideal integracionista. Capítulo 4.
república, caudilhos e guerras civis. As tensões entre as diferentes regiões da Gran Colômbia tornaram-se insustentáveis ao final da década de 1820. Venezuela ressentia-se do que considerava subordinação a Bogotá, enquanto líderes militares venezuelanos, especialmente José Antônio Páez, acumulavam poder regional que rivalizava com a autoridade do governo central. A distância geográfica entre as províncias, as diferenças econômicas e os interesses conflitantes das elites locais corroíam sistematicamente o projeto bolivariano. Em 1826, um movimento separatista conhecido como La Cosiata eclodiu em Valência, com Páez desafiando abertamente a autoridade de Bogotá. Embora Bolívar tenha conseguido mediar temporariamente o conflito, a ruptura mostrou-se irreversível. A morte de Simão Bolívar, em dezembro de 1830, doente e desiludido em Santa Marta, removeu o principal obstáculo simbólico à fragmentação. Semanas antes de seu falecimento, em setembro de 1830, um congresso reunido em Valência formalizou a separação venezuelana da Gran Colômbia, elegendo Páez como primeiro presidente da República Independente. O libertador, que dedicara 2 décadas à luta pela independência e união americana, morreu contemplando o colapso de seu maior sonho político. A Venezuela iniciava sua trajetória como nação soberana, marcada pela fraqueza institucional e pelo protagonismo de chefes militares regionais, que haviam emergido das guerras de independência. José Antônio Páez dominou a política venezuelana durante as 3 décadas seguintes, seja ocupando diretamente a presidência ou controlando presidentes títeres. Sua primeira administração, de 1830 a 1835, estabeleceu o padrão de governo conservador que caracterizaria o período. Páez representava os interesses dos grandes proprietários rurais e comerciantes, implementando políticas econômicas liberais que favoreciam a exportação agrícola e a importação de manufaturas europeias. Seu governo promulgou leis de crédito que beneficiavam credores em detrimento de pequenos produtores, gerando endividamento massivo entre camponeses e trabalhadores rurais. A concentração de terras nas mãos de poucas famílias aristocráticas intensificou-se, recriando estruturas de desigualdade similares às do período colonial. A oligarquia conservadora, composta por fazendeiros e comerciantes enriquecidos, consolidou seu domínio político através de eleições fraudulentas que excluíam a maior parte da população. O direito de voto estava restrito a homens alfabetizados com propriedades, eliminando pardos, negros libertos e trabalhadores pobres do processo político. Esta elite crioula, que Bolívar havia criticado como mais opressora que os colonizadores espanhóis, mostrou pouco interesse em reformas sociais ou na construção de instituições republicanas sólidas. A educação permanecia privilégio de pouquíssimos, mantendo taxas de analfabetismo superiores a 80% da população. As rivalidades entre liberais e conservadores degeneraram em conflitos armados recorrentes ao longo do século XIX. Os liberais, agrupados no Partido Liberal, fundado em 1840, defendiam federalismo, abolição da escravidão, separação entre igreja e Estado e expansão dos direitos políticos. Os conservadores, organizados posteriormente, advogavam centralismo, proteção da propriedade privada, manutenção de privilégios eclesiásticos e sufrágio restrito. Estas divisões ideológicas mascaravam frequentemente disputas personalistas entre caudilhos regionais competindo por poder e recursos. A Guerra de Reformas,
Entre 1835 e 1836 e a Revolução das Reformas, em 1843, exemplificaram estes conflitos que devastavam regiões inteiras sem produzir mudanças políticas substanciais. A Guerra Federal, iniciada em fevereiro de 1858, constituiu o conflito civil mais prolongado e sangrento da história venezuelana do século XIX. Ezequiel Zamora emergiu como líder das forças federalistas, mobilizando camponeses e trabalhadores rurais com promessas de redistribuição de terras sob o lema Terras e Homens Livres, Eleição Popular, Horror à Oligarquia. Zamora compreendia as aspirações das classes populares e utilizava a retórica igualitária que aterrorizava a aristocracia conservadora. Suas vitórias militares iniciais demonstraram novamente o poder dos llaneros quando mobilizados por líderes carismáticos comprometidos com suas causas. A morte de Zamora em combate em 1860, em circunstâncias até hoje controversas, privou o movimento federalista de sua liderança mais popular. Juan Crisóstomo Falcón assumiu o comando das forças liberais após a morte de Zamora, conduzindo a guerra até a vitória federalista em 1863. O Tratado de Coche pôs fim ao conflito que havia custado entre 200.000 e 300.000 vidas, devastando a economia e destruindo infraestrutura em todo o país. A população total da Venezuela, estimada em apenas 2 milhões de habitantes, sofreu perdas proporcionais devastadoras. Ironicamente, apesar da retórica federalista e igualitária, as mudanças concretas resultantes da guerra mostraram-se decepcionantes. A estrutura de poder permaneceu nas mãos de caudilhos militares e a redistribuição de terras prometida nunca se concretizou efetivamente. Antônio Guzmán Blanco dominou a Venezuela durante quase 2 décadas, de 1870 até 1888, implementando um programa de modernização autoritária que transformou profundamente o país. Filho de um político liberal proeminente e ele próprio veterano da Guerra Federal, Guzmán Blanco impôs ordem através de ditadura pessoal disfarçada de institucionalidade republicana. Seu governo promoveu secularização radical, expropriando propriedades eclesiásticas, estabelecendo cemitérios civis e tornando obrigatório o casamento civil. Estas medidas anticlericais, embora modernizadoras, geraram resistência significativa em uma sociedade profundamente católica. A modernização guzmancista concentrou-se em Caracas e outras cidades principais, com construção de teatros, praças, mercados e sistemas de água potável inspirados em Paris, cidade que Guzmán Blanco admirava profundamente. O telégrafo conectou o país, estradas foram melhoradas e ferrovias começaram a ser construídas, ainda que de forma limitada. A educação pública recebeu atenção inédita, com a criação de escolas primárias gratuitas e obrigatórias, embora a implementação prática ficasse muito aquém das proclamações oficiais. Guzmán Blanco enriqueceu pessoalmente durante suas administrações, apropriando-se de terras públicas e concedendo contratos lucrativos a aliados e familiares, estabelecendo um padrão de corrupção governamental que se perpetuaria. A abolição formal da escravidão ocorreu em 1854, durante a presidência de José Gregório Monagas, culminando um processo gradual que incluíra anteriormente a Lei de Liberdade de Ventres. Aproximadamente 40.000 pessoas foram libertadas, recebendo seus antigos proprietários indenização do Estado. Os libertos, contudo, encontraram-se em situação de extrema vulnerabilidade, sem terras, educação ou recursos para subsistência independente.
A maioria permaneceu trabalhando nas mesmas fazendas, em condições de semi-escravidão, endividando-se com antigos senhores ou sendo forçada a aceitar contratos de trabalho exploratórios. A abolição representou menos uma transformação social genuína e mais uma adaptação do sistema de exploração a novas formas jurídicas. O século XIX venezuelano encerrou-se com um país exaurido por décadas de guerras civis, governado por caudilhos autoritários e marcado por profundas divisões sociais e regionais. A instabilidade política crônica impedira o desenvolvimento econômico sustentável, mantendo a Venezuela dependente de exportações agrícolas, vulneráveis a flutuações de preços internacionais. A educação permanecia privilégio de poucos. A infraestrutura era precária e as instituições republicanas existiam apenas nominalmente. O advento do século XX traria transformações ainda mais dramáticas, com a descoberta de um recurso que alteraria fundamentalmente a trajetória nacional. Capítulo 5. A Era do Petróleo. E Juan Vicente Gomes Cipriano Castro chegou ao poder em outubro de 1899, através da Revolução Liberal Restauradora, marchando desde os Andes tachirenses com um pequeno exército que gradualmente conquistou o controle do país. Este caudilho andino, acompanhado por seu compadre Juan Vicente Gomes, estabeleceu um governo autoritário que enfrentou imediatamente severas dificuldades financeiras herdadas de administrações anteriores. A Venezuela encontrava-se endividada com credores europeus, particularmente britânicos, alemães e italianos, que haviam emprestado dinheiro a governos sucessivos ao longo do século XIX. A recusa de Castro em honrar estas dívidas provocou uma crise internacional sem precedentes. Em dezembro de 1902, navios de guerra britânicos, alemães e italianos bloquearam portos venezuelanos, bombardearam fortificações costeiras e apreenderam embarcações em uma demonstração de força imperial. O bloqueio naval paralisou o comércio exterior venezuelano, estrangulando as já precárias finanças governamentais. Castro respondeu com retórica nacionalista inflamada, apresentando-se como defensor da soberania nacional contra a agressão estrangeira. A intervenção diplomática dos Estados Unidos, invocando a doutrina Monroe e temendo o estabelecimento de presença militar europeia permanente no Caribe, eventualmente levou ao levantamento do bloqueio em fevereiro de 1903. O episódio demonstrou a vulnerabilidade das repúblicas latino-americanas diante das potências imperialistas e impulsionou a formulação do corolário Roosevelt, que justificava intervenções estadunidenses preventivas na região. Juan Vicente Gomes, vice-presidente e comandante militar, aproveitou uma viagem de Castro à Europa para tratamento médico e tomou o poder em dezembro de 1908 através de golpe incruento. Inicialmente apresentando-se como líder provisório que restauraria a ordem constitucional, Gomes rapidamente consolidou uma ditadura pessoal que duraria 27 anos, até sua morte em 1935. Este fazendeiro andino, de origem humilde, transformou-se no autocrata mais longevo da história venezuelana, governando com mão de ferro através de uma eficiente rede de informantes, censura absoluta e repressão brutal de qualquer oposição. Diferentemente dos caudilhos anteriores, Gomes compreendeu a importância de profissionalizar o exército e centralizá-lo sob seu comando direto, eliminando o poder de chefes militares regionais que historicamente desafiavam a autoridade central. A descoberta comercial de petróleo, em 1914, no poço Zumaki 1, próxima à cidade de Mene Grande, no estado Zulia, marcou o início da transformação mais radical da história venezuelana. Embora depósitos petrolíferos fossem conhecidos desde tempos pré-colombianos, quando indígenas utilizavam asfalto natural para impermeabilizar canoas,
Apenas avanços tecnológicos do início do século XX permitiram exploração em escala industrial. A Caribbean Petroleum Company, subsidiária da Royal Dutch Shell, perfurou o poço que jorrou petróleo violentamente, produzindo inicialmente aproximadamente 15 mil barris diários. O evento atraiu imediatamente a atenção de companhias petrolíferas internacionais, principalmente estadunidenses e britânicas, que rapidamente negociaram concessões exploratórias com o governo Gomes. Gomes percebeu no petróleo a oportunidade de enriquecer pessoalmente e consolidar seu poder através de receitas governamentais sem precedentes. Concedeu vastas áreas de exploração a companhias estrangeiras em termos extremamente favoráveis a estas empresas, reservando para o Estado venezuelano apenas modestas participações iniciais na forma de impostos e royalties. O ditador e seus colaboradores mais próximos tornaram-se imensamente ricos, intermediando concessões, apropriando-se de terras posteriormente descobertas como petrolíferas e recebendo subornos de companhias interessadas em acesso privilegiado. A Venezuela Petroleum Company, Standard Oil, Gulf Oil e outras corporações estabeleceram operações em grande escala, principalmente na região do Lago de Maracaibo, transformando a paisagem com torres de perfuração, oleodutos e instalações de refino. A produção petrolífera venezuelana expandiu-se exponencialmente durante as décadas de 1920 e 1930. De alguns milhares de barris diários, em 1914, a produção alcançou 137 milhões de barris anuais em 1929, tornando a Venezuela o segundo maior exportador mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos. Este crescimento vertiginoso coincidiu com a expansão global da indústria automobilística e a conversão de marinhas de guerra de carvão para óleo combustível, aumentando dramaticamente a demanda internacional por petróleo. A Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras consolidaram o petróleo como recurso estratégico fundamental, posição que a Venezuela passou a ocupar no cenário geopolítico global. As receitas petrolíferas transformaram as finanças do Estado venezuelano, permitindo a Gomes saldar dívidas externas históricas, modernizar infraestrutura e profissionalizar a administração pública. Estradas foram construídas conectando regiões anteriormente isoladas, facilitando tanto o movimento de tropas para reprimir dissidências quanto o transporte de mercadorias. Caracas experimentou crescimento urbano acelerado, com construção de edifícios governamentais monumentais, avenidas largas e serviços públicos modernos. O ditador investiu na criação de uma academia militar profissional, importando instrutores estrangeiros e enviando oficiais para treinamento no exterior, estabelecendo as bases de um exército permanente leal ao governo central. O telégrafo e, posteriormente, o telefone e o rádio integraram o território nacional como nunca antes, facilitando o controle centralizado do poder. A repressão política durante o gomecismo alcançou níveis sistemáticos e brutais. Oponentes reais ou imaginários eram presos, torturados e frequentemente mortos em prisões notórias, como La Rotunda, em Caracas, e o Castilho Libertador, em Puerto Cabello. Intelectuais, estudantes, jornalistas e políticos que ousavam criticar o regime eram exilados ou eliminados. A censura absoluta sufocava qualquer manifestação de dissidência, com jornais independentes fechados e seus editores perseguidos. Gomes cultivava uma imagem de pai benevolente da nação, enquanto seus agentes de segurança mantinham vigilância constante sobre a população. A geração de intelectuais venezuelanos da década de 1920, incluindo Rômulo Betancourt, Rômulo Gallegos e Arturo Uslar Pietri,
Formou-se em oposição ao regime, muitos no exílio, onde desenvolveram ideias que moldariam a Venezuela pós-gomecista. A economia petrolífera provocou transformações sociais profundas que alteraram permanentemente a estrutura demográfica venezuelana. Milhares de trabalhadores rurais abandonaram fazendas e plantações tradicionais, atraídos por salários superiores oferecidos pelas companhias petrolíferas e pelas oportunidades urbanas criadas pela bonança petroleira. Esta migração campo-cidade acelerou-se nas décadas seguintes, esvaziando áreas rurais e inchando centros urbanos. A agricultura tradicional entrou em declínio relativo, com a Venezuela tornando-se progressivamente dependente de importações de alimentos, mesmo possuindo vastas terras cultiváveis. O fenômeno conhecido como doença holandesa começou a manifestar-se com a monocultura petroleira, distorcendo toda a estrutura econômica nacional. Trabalhadores petrolíferos, concentrados em campos de produção e vivendo em acampamentos organizados pelas companhias, desenvolveram consciência de classe e capacidade organizativa que contrastavam com o isolamento tradicional de camponeses. Embora sindicatos fossem proibidos durante o gomecismo, estas concentrações de trabalhadores assalariados tornaram-se posteriormente bases fundamentais para movimentos operários. As companhias estrangeiras implementavam segregação racial e salarial, com empregados estrangeiros recebendo remuneração muito superior e vivendo em áreas separadas, gerando ressentimentos nacionalistas que alimentariam movimentos futuros por controle nacional dos recursos petrolíferos. Juan Vicente Gomes faleceu em dezembro de 1935, em sua fazenda de Maracay, aos 78 anos, tendo governado ininterruptamente por quase 3 décadas. Sua morte desencadeou explosões de júbilo popular, com multidões atacando propriedades da família Gomes e de seus colaboradores mais próximos. O regime havia modernizado materialmente a Venezuela e estabelecido ordem interna, mas ao custo de liberdades fundamentais e da criação de uma economia rentista dependente de exportações petrolíferas. A Venezuela, que emergia da era gomecista, era radicalmente diferente daquela de início do século. Majoritariamente urbana, integrada por infraestrutura moderna, financeiramente solvente, mas politicamente reprimida e economicamente subordinada a interesses petrolíferos estrangeiros. As contradições desta transformação moldariam os conflitos políticos das décadas seguintes. Capítulo 6. Democracia e alternância de poder. Eleazar Lopes Contreras, general do círculo íntimo de Gomes e ministro da Guerra, assumiu a presidência imediatamente após a morte do ditador, prometendo transição ordenada rumo à normalização democrática. O novo presidente enfrentou manifestações massivas de trabalhadores, estudantes e setores médios urbanos que exigiam liberdades políticas plenas, anistia para presos políticos e retorno dos exilados. Em fevereiro de 1936, uma greve geral paralisou Caracas, demonstrando a força organizativa de movimentos operários que haviam crescido silenciosamente durante a ditadura. Lopes Contreras respondeu com medidas ambíguas, permitindo alguma liberalização, enquanto mantinha restrições significativas, dissolvendo manifestações e deportando líderes considerados radicais. Sob sua administração, criou-se uma legislação trabalhista pioneira e estabeleceram-se instituições modernizadoras como o Ministério da Agricultura e o Instituto Pedagógico Nacional. Isaías Medina Angarita sucedeu Lopes Contreras em 1941, aprofundando cautelosamente o processo de abertura política. Medina
permitiu a fundação de partidos políticos, sendo o mais significativo Ação Democrática, estabelecido em 1941 por jovens políticos retornados do exílio, incluindo Rômulo Betancourt, Rômulo Gallegos e Raul Leone. O partido rapidamente construiu uma base popular urbana e rural, organizando sindicatos, associações camponesas e grupos estudantis através de uma estrutura partidária disciplinada, inspirada em modelos europeus social-democratas. Medina negociou uma reforma da lei petroleira que aumentou a participação estatal nas receitas, elevando os impostos e royalties pagos pelas companhias estrangeiras de aproximadamente 10% para 50% dos lucros, medida que gerou resistência das corporações, mas ampliou substancialmente os ingressos fiscais venezuelanos. O golpe militar de 18 de outubro de 1945, executado por jovens oficiais da União Patriótica Militar em aliança com a Ação Democrática, derrubou Medina e estabeleceu uma junta revolucionária de governo presidida por Rômulo Betancourt. Os golpistas justificaram a ação, alegando que a transição democrática processava-se lentamente demais e que elites tradicionais bloqueavam reformas necessárias. A junta implementou transformações radicais durante o triênio que governou, estabelecendo sufrágio universal, direto e secreto pela primeira vez na história venezuelana, incluindo mulheres e analfabetos no processo eleitoral. Uma Assembleia Constituinte eleita em 1946 redigiu uma Constituição progressista que estabelecia educação pública obrigatória, direitos trabalhistas expandidos e eleições diretas para todos os cargos. Rômulo Gallegos, renomado romancista e intelectual, venceu as eleições presidenciais de dezembro de 1947 com 64% dos votos, tornando-se o primeiro presidente venezuelano eleito por sufrágio universal. Seu governo, contudo, durou apenas 9 meses. Militares conservadores, incomodados com reformas consideradas excessivamente radicais, particularmente a crescente organização de trabalhadores petroleiros e camponeses, e alarmados com a retórica esquerdista de setores de Ação Democrática, derrubaram Gallegos em novembro de 1948. Marcos Pérez Jiménez, jovem oficial que participara do golpe de 1945 e posteriormente voltara-se contra seus antigos aliados civis, emergiu gradualmente como líder da nova ditadura militar. Pérez Jiménez consolidou o poder absoluto após eliminar rivais dentro da junta militar e fraudar plebiscito de 1952 que pretendia legitimá-lo. Sua ditadura, que durou até 1958, caracterizou-se por desenvolvimento infraestrutural espetacular financiado por receitas petrolíferas crescentes. Caracas transformou-se em metrópole moderna com arranha-céus, autopistas, hotéis luxuosos e o icônico conjunto habitacional dos de Diciembre, posteriormente rebatizado 23 de Janeiro. O regime construiu a autopista Caracas-La Guaira, atravessando a montanha, o Hotel Humboldt, acessível por teleférico, o Círculo Militar e numerosos edifícios monumentais projetados para impressionar visitantes estrangeiros. Esta modernização autoritária mascarava repressão feroz contra opositores, executada pela Segurança Nacional, polícia política que torturava, assassinava e fazia desaparecer dissidentes. A oposição clandestina a Pérez Jiménez uniu comunistas, social-democratas de Ação Democrática, social-cristãos do recém-fundado COPEI e setores empresariais descontentes. Em janeiro de 1958, após fraudar mais um plebiscito, uma revolta militar combinada com greve geral massiva forçou o ditador a fugir para a República Dominicana.
Multidões celebraram nas ruas enquanto saqueavam propriedades de colaboradores do regime. Almirante Wolfgang Larrazábal assumiu provisoriamente, prometendo eleições livres e retorno à democracia. A queda de Pérez Jiménez encerrou o último ciclo de ditaduras militares tradicionais na Venezuela, iniciando um período democrático que duraria 4 décadas. Os principais partidos políticos, Ação Democrática, COPEI e União Republicana Democrática, firmaram em outubro de 1958 o Pacto de Punto Fijo, acordo que estabelecia regras básicas para a competição democrática. Os signatários comprometeram-se a respeitar resultados eleitorais, compartilhar cargos governamentais proporcionalmente, implementar programa mínimo comum e defender o sistema democrático contra ameaças golpistas de esquerda ou direita. Este arranjo, embora criticado posteriormente como exclusivista e oligárquico, proporcionou estabilidade política inédita na tumultuada história venezuelana. Rômulo Betancourt venceu as eleições de dezembro de 1958, tornando-se o primeiro presidente eleito democraticamente a completar mandato constitucional integral. A democracia venezuelana enfrentou severos desafios iniciais, incluindo insurreições militares de direita em 1958 e 1962, e guerrilhas de esquerda inspiradas na Revolução Cubana que operaram durante a década de 1960. O movimento de esquerda revolucionária, Dissidência de Ação Democrática e o Partido Comunista organizaram forças armadas de libertação nacional que conduziram operações urbanas e rurais. O governo respondeu com campanha contra-insurgente que eventualmente derrotou a guerrilha, combinando repressão militar com reformas sociais destinadas a reduzir apoio popular aos insurgentes. A reforma agrária de 1960 distribuiu terras a centenas de milhares de camponeses, minando bases rurais da guerrilha. A alternância pacífica de poder entre Ação Democrática e COPEI consolidou-se através de sucessivas eleições. Raul Leone, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez e Luiz Herrera Campins revezaram-se na presidência, cada um representando ora o campo social-democrata, ora o democrata cristão, mas todos comprometidos com economia mista, welfare state limitado e política externa de não alinhamento moderado. A classe média expandiu-se significativamente. Educação universalizou-se nominalmente e padrões de vida urbanos melhoraram substancialmente. A Venezuela apresentava-se internacionalmente como democracia estável em continente marcado por ditaduras militares, atraindo imigrantes de toda a América Latina e Europa. A nacionalização da indústria petrolífera em 1º de janeiro de 1976, durante o primeiro governo de Carlos Andrés Pérez, representou conquista nacionalista acalentada por décadas. Petróleos de Venezuela, empresa estatal criada para administrar a indústria nacionalizada, assumiu o controle de instalações, equipamentos e operações anteriormente geridas por companhias estrangeiras que receberam indenizações. A medida gozou de consenso político absoluto, celebrada como recuperação da soberania sobre o principal recurso nacional. BDVSA tornou-se rapidamente uma das maiores corporações petrolíferas mundiais, operando refinarias internacionalmente e desenvolvendo tecnologias próprias. O primeiro choque petroleiro de 1973 quadruplicou preços internacionais do petróleo, inundando a Venezuela com receitas sem precedentes. O governo Pérez lançou ambicioso programa de industrialização denominado Gran Venezuela, investindo massivamente em siderurgia, alumínio, hidroeletricidade e infraestrutura,
Caracas fervilhava com projetos grandiosos, importações dispararam e venezuelanos viajavam ao exterior em números recordes, consolidando a expressão "está barato, dame dos", que simbolizava a euforia consumista. Esta bonança artificial mascarava a dependência absoluta de uma única commodity volátil e negligenciava desenvolvimento de setores produtivos diversificados. O colapso chegou em fevereiro de 1983, sexta-feira que entrou para a história como Viernes Negro. A desvalorização abrupta do Bolívar, após anos de taxa de câmbio fixa, combinada com fuga de capitais e esgotamento de reservas internacionais, chocou profundamente a sociedade venezuelana. O sonho de prosperidade petrolífera perpétua desmoronou, revelando fragilidades estruturais acumuladas. Dívida externa massiva, corrupção endêmica, ineficiência industrial, dependência alimentar e desigualdade social persistente. Governos subsequentes implementaram ajustes econômicos ortodoxos recomendados pelo Fundo Monetário Internacional, cortando subsídios, liberalizando preços e reduzindo investimentos sociais. Carlos Andrés Pérez, reeleito em 1988 com promessas de restaurar a prosperidade de seu primeiro mandato, anunciou em fevereiro de 1989 pacote de medidas neoliberais severas, incluindo aumento de tarifas de transporte público. Em 27 de fevereiro, protestos espontâneos em Guarenas expandiram-se para Caracas e outras cidades em explosão de fúria popular, conhecida como Caracazo. Saques massivos de supermercados e lojas foram reprimidos violentamente pelas Forças Armadas, com estimativas de mortos variando de centenas a milhares. O Caracazo expôs profunda crise de legitimidade do sistema político estabelecido em Punto Fijo, prenunciando turbulências que sacudiriam a Venezuela na década seguinte. A democracia puntofigista, que parecera sólida durante décadas de bonança, revelava-se frágil quando testada por adversidade econômica e demandas populares por inclusão genuína. Capítulo 7. Hugo Chávez e a Revolução Bolivariana. Hugo Chávez Frias, tenente-coronel paraquedista nascido em Sabaneta, estado Barinas, liderou na madrugada de 4 de fevereiro de 1992 uma insurreição militar que buscava derrubar o presidente Carlos Andrés Pérez. Oficiais de média patente, organizados clandestinamente no Movimento Bolivariano Revolucionário 200, coordenaram simultaneamente ataques em Caracas, Maracaibo, Valência e outras cidades. Chávez comandou pessoalmente as forças que tentaram capturar Pérez no Palácio de Miraflores, mas o presidente conseguiu escapar e refugiar-se em instalação militar segura. Embora a maior parte das unidades militares permanecesse leal ao governo, combates intensos eclodiram em várias partes de Caracas, deixando dezenas de mortos. Ao perceber a inevitabilidade da derrota, Chávez negociou rendição em troca de oportunidade de aparecer na televisão, pedindo aos rebeldes que depusessem armas. A breve aparição televisiva de Chávez, vestindo o uniforme militar e boina vermelha característica dos paraquedistas, tornou-se momento definidor da política venezuelana contemporânea. Em menos de 2 minutos, o oficial derrotado assumiu pessoalmente responsabilidade pelo fracasso, declarando que os objetivos não haviam sido alcançados por ahora, por enquanto. Esta frase simples ressoou profundamente em uma população desiludida com políticos tradicionais que nunca assumiam responsabilidade por fracassos. Chávez apresentava-se como figura autêntica, disposta a sacrificar-se por ideais, contrastando dramaticamente com a classe política desacreditada. Pesquisas posteriores demonstraram que uma maioria de venezuelanos simpatizava com os objetivos do golpe, mesmo desaprovando métodos violentos.
Uma segunda tentativa golpista, em novembro de 1992, liderada por outros oficiais do movimento bolivariano, mas sem participação direta de Chávez, já encarcerado, também fracassou. Os eventos aceleraram a crise política que culminou na destituição de Carlos Andrés Pérez por corrupção em maio de 1993, substituído interinamente por Ramon José Velásquez. Rafael Caldera, veterano político democrata cristão que rompera com Copey e formara partido próprio, venceu as eleições de dezembro de 1993, prometendo renovação. Uma de suas primeiras ações foi decretar anistia aos oficiais golpistas, libertando Chávez em março de 1994, após 2 anos de prisão. Chávez dedicou-se imediatamente à atividade política, fundando o movimento Quinta República e percorrendo o país em campanha permanente. Sua retórica combinava nacionalismo radical, invocações constantes a Simón Bolívar, promessas de justiça social e denúncias veementes da corrupção política. Dirigia-se especialmente aos setores populares marginalizados pela democracia puntofigista, residentes de barriadas pobres que proliferavam em morros circundando cidades venezuelanas. Chávez comunicava-se em linguagem direta e coloquial, contrastando com o discurso técnico de políticos tradicionais, estabelecendo conexão emocional poderosa com massas que se sentiam finalmente representadas. Simultaneamente, setores das classes médias e profissionais liberais, frustrados com estagnação econômica e escândalos de corrupção incessantes, viam em Chávez alternativa necessária ao sistema político falido. A vitória eleitoral de Chávez em dezembro de 1998, com 56% dos votos, confirmou realinhamento político profundo. Partidos tradicionais, Ação Democrática e Copey sofreram um colapso eleitoral catastrófico, perdendo relevância que jamais recuperariam. Chávez assumiu em fevereiro de 1999, prometendo refundar a República, convocando imediatamente referendo para aprovar a Assembleia Constituinte. A nova Constituição Bolivariana, aprovada em dezembro de 1999, ampliou o mandato presidencial para 6 anos, com possibilidade de reeleição imediata, fortaleceu poderes executivos, criou novos ramos de governo, incluindo poder cidadão e poder eleitoral, e incorporou direitos sociais e econômicos expansivos. Simbolicamente, o país foi rebatizado República Bolivariana da Venezuela. As missões sociais, programas governamentais implementados a partir de 2003, tornaram-se instrumentos centrais da Revolução Bolivariana. Missão Robinson alfabetizou milhões de adultos utilizando o método cubano. Missão Ribas ofereceu educação secundária a pessoas que haviam abandonado estudos. Missão Sucre expandiu o acesso universitário através de universidades bolivarianas em bairros populares. Missão Barril Adentro estabeleceu clínicas médicas em comunidades pobres atendidas por médicos cubanos, proporcionando atenção primária gratuita a populações historicamente negligenciadas pelo sistema de saúde. Missão Mercal criou rede de supermercados subsidiados, vendendo alimentos básicos a preços reduzidos. Estas iniciativas, financiadas por receitas petrolíferas crescentes devido à recuperação de preços internacionais, geraram lealdade intensa entre beneficiários, consolidando base eleitoral chavista. O confronto com petróleos de Venezuela, em 2002, evidenciou determinação de Chávez em subordinar todas as instituições ao projeto político revolucionário. Executivos da empresa estatal, tradicionalmente operando com autonomia técnica, resistiram às tentativas presidenciais de controle direto e nomeação de dirigentes por critérios políticos em vez de competência gerencial. Em dezembro de 2002,
Trabalhadores petroleiros, executivos, Federação Empresarial Fedecâmaras e Central Sindical CTV declararam greve indefinida, exigindo renúncia presidencial. A paralisação petroleira paralisou a economia durante 2 meses, reduzindo produção de petróleo a níveis mínimos e causando escassez generalizada de combustível e produtos básicos. Chávez resistiu à pressão, mobilizando bases populares e mantendo controle militar. Em fevereiro de 2003, a greve colapsou sem conseguir derrubar o presidente. A vitória permitiu purga massiva de PDVSA, com demissão de aproximadamente 19 mil empregados, quase metade da força de trabalho, incluindo gerentes, engenheiros e técnicos experientes. A empresa estatal foi reorganizada sob controle presidencial direto, transformada em instrumento de políticas sociais através de financiamento de missões. Esta reconfiguração, embora fortalecendo o controle político, comprometeu capacidade técnica e eficiência operacional da companhia, com consequências de longo prazo para a indústria petroleira venezuelana. O golpe de abril de 2002 representou o momento de maior perigo para o chavismo. Em 11 de abril, confrontos entre manifestantes opositores marchando rumo a Miraflores e defensores do governo resultaram em dezenas de mortos por franco-atiradores em circunstâncias ainda controversas. Generais da alta cúpula militar exigiram renúncia de Chávez, prendendo-o e anunciando governo de transição presidido por Pedro Carmona, líder empresarial. Carmona dissolveu a Assembleia Nacional, revogou a Constituição e destituiu todos os governadores eleitos, movimentos que alienaram potenciais apoiadores moderados. Mobilizações massivas de chavistas em bairros populares, combinadas com deserção de unidades militares-chave lideradas pelo general Raul Baduel, reverteram o golpe em 48 horas. Chávez retornou triunfalmente em 13 de abril, fortalecido politicamente e convencido de enfrentar conspiração permanente de elites nacionais apoiadas por Estados Unidos. A oposição venezuelana, fracassando em derrubar Chávez por meios extraconstitucionais, recorreu ao mecanismo de referendo revocatório previsto na Constituição bolivariana. Em agosto de 2004, após intensa campanha de coleta de assinaturas e disputas sobre validade destas, realizou-se consulta popular sobre permanência presidencial. Chávez venceu com 59% dos votos, interpretando o resultado como mandato para aprofundar transformações revolucionárias. A radicalização subsequente incluiu proclamação do socialismo do século XXI como horizonte ideológico, intensificação de expropriações de terras e empresas e controles crescentes sobre meios de comunicação. A não renovação da concessão de RCTV, canal televisivo opositor, em 2007 gerou protestos massivos e críticas internacionais sobre liberdade de expressão. A política externa chavista desafiou hegemonias estabelecidas, promovendo integração latino-americana alternativa, excluindo Estados Unidos. A Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, fundada em 2004 inicialmente entre Venezuela e Cuba, expandiu-se incorporando Bolívia, Nicarágua, Equador e outros países. ALBA baseava-se em princípios de cooperação solidária em vez de competição de mercado, com Venezuela fornecendo petróleo subsidiado a aliados em troca de serviços médicos cubanos e apoio político boliviano e nicaragüense. Petrosur, Petrocaribe e outras iniciativas buscavam utilizar recursos petroleiros venezuelanos para construir influência regional. Chávez estabeleceu alianças controversas com Irã, Rússia e outros países considerados adversários do Ocidente, posicionando a Venezuela como polo de resistência anti-imperialista.
A saúde de Chávez deteriorou-se após diagnóstico de câncer em junho de 2011, informação inicialmente mantida em segredo. Tratamentos em Cuba afastaram-no repetidamente de funções governamentais, gerando especulação sobre sucessão. Reeleito em outubro de 2012 contra Henrique Capriles, com margem de 11 pontos percentuais, Chávez jamais assumiu o novo mandato. Sua condição agravou-se dramaticamente no final de 2012, levando-o a designar Nicolás Maduro, vice-presidente e chanceler, como sucessor preferido. Hugo Chávez faleceu em 5 de março de 2013 em Caracas, aos 58 anos, após 14 anos no poder que transformaram radicalmente a Venezuela política, social e economicamente. Seu legado permaneceria profundamente polarizador, venerado por milhões como redentor dos pobres e denunciado por opositores como destruidor institucional que plantou sementes de catástrofe futura. Capítulo 8. Crise contemporânea e êxodo venezuelano. Nicolás Maduro Moros, ex-motorista de ônibus e sindicalista tornado político chavista, assumiu interinamente a presidência após a morte de Chávez em março de 2013. Desprovido do carisma e da conexão popular de seu predecessor, Maduro enfrentou imediatamente questionamentos sobre legitimidade e capacidade de liderança. Eleições presidenciais convocadas para abril de 2013 resultaram em vitória apertadíssima, com margem de apenas 1,5% sobre Henrique Capriles, resultado contestado pela oposição que alegou fraudes e irregularidades. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo chavismo, recusou a auditoria completa dos votos, cristalizando desconfiança sobre processos eleitorais que se aprofundaria nos anos seguintes. Maduro herdava não apenas o poder, mas também vulnerabilidades econômicas e estruturais acumuladas durante a década anterior. A economia venezuelana começou a colapsar visivelmente a partir de 2014, quando o preço internacional do petróleo iniciou queda vertiginosa que reduziria o barril de mais de $100 para menos de 30 em 2 anos. A dependência absoluta de exportações petrolíferas, que representavam aproximadamente 95% das receitas em divisas estrangeiras, transformou esta queda em catástrofe nacional. Décadas de negligência da agricultura, desindustrialização provocada pela doença holandesa e expropriações que afastaram o investimento privado, deixaram a Venezuela incapaz de produzir internamente bens essenciais. Controles de câmbio implementados desde 2003 criaram múltiplas taxas artificiais que alimentavam corrupção massiva, com beneficiários de dólares preferenciais, lucrando bilhões através de importações superfaturadas ou simplesmente transferindo divisas subsidiadas para contas no exterior. A escassez de produtos básicos tornou-se realidade cotidiana a partir de 2014. Supermercados exibiam prateleiras vazias, filas intermináveis formavam-se diariamente em busca de alimentos, medicamentos desapareceram de farmácias. O governo implementou o sistema de distribuição controlada através de cartões de racionamento vinculados a números de identificação, limitando dias em que cidadãos podiam comprar produtos específicos. Comitês locais de abastecimento e produção, estruturas organizativas criadas pelo chavismo em bairros populares, administravam distribuição de alimentos subsidiados, gerando acusações de clientelismo político com recursos destinados preferencialmente a apoiadores governamentais. Contrabando massivo para a Colômbia drenou produtos subsidiados, aproveitando disparidades de preços criadas por controles artificiais. A hiperinflação atingiu níveis incomparáveis na história latino-americana contemporânea. A taxa de inflação anual
já elevada em governos Chaves, acelerou exponencialmente sob Maduro, alcançando milhares por cento em 2017 e milhões por cento em 2018. O Bolívar perdeu valor tão rapidamente que preços de produtos alteravam-se diariamente, tornando o planejamento econômico impossível para famílias e empresas. O governo imprimia dinheiro desenfreadamente para financiar déficits fiscais causados pelo colapso de receitas petrolíferas, alimentando espiral inflacionária. Poupanças evaporaram, salários tornaram-se insuficientes para necessidades básicas, mesmo quando reajustados mensalmente, e venezuelanos recorreram massivamente a dólares e criptomoedas como reservas de valor e meios de troca alternativos. Protestos massivos eclodiram em fevereiro de 2014, liderados inicialmente por estudantes universitários em cidades como San Cristóbal, Mérida e Caracas. Leopoldo Lopes, líder opositor do Partido Vontade Popular, convocou manifestações pacíficas que foram violentamente reprimidas por forças de segurança e grupos paramilitares conhecidos como coletivos. As protestas expandiram-se nacionalmente, com barricadas em bairros de classe média e confrontos diários que resultaram em 43 mortos ao longo de 3 meses. Lopes entregou-se às autoridades após ser acusado de incitar violência, iniciando o encarceramento que duraria anos em prisão militar. A onda de protestos dissipou-se sem conquistas concretas, evidenciando a simetria entre manifestantes desarmados e aparato repressivo estatal. As eleições legislativas de dezembro de 2015 produziram vitória arrasadora da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática, que conquistou maioria qualificada de 2/3 na Assembleia Nacional. O resultado representou repúdio eleitoral inequívoco às políticas governamentais e abriu possibilidades de mudança institucional. Maduro respondeu, esvaziando completamente os poderes legislativos, transferindo funções para o Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo. Decisões judiciais sistemáticas anularam toda a legislação aprovada pela Assembleia opositora, incluindo leis de anistia e reformas econômicas. Em março de 2017, o tribunal chegou a dissolver formalmente a Assembleia, decisão posteriormente revertida após protestos internacionais, mas evidenciando o colapso da separação de poderes. Uma nova onda de protestos, ainda mais massiva e violenta, varreu a Venezuela entre abril e julho de 2017. Manifestações diárias mobilizaram centenas de milhares em todo o país, com jovens enfrentando forças de segurança em confrontos que adquiriram características insurrecionais em algumas localidades. A repressão alcançou brutalidade sem precedentes, com o uso de armas de fogo contra manifestantes, prisões arbitrárias massivas, tortura de detidos e perseguição a líderes opositores. 125 pessoas morreram durante os 4 meses de protestos, incluindo manifestantes mortos por disparos, seguranças governamentais mortos em confrontos e transeuntes atingidos acidentalmente. O movimento dissipou-se gradualmente diante da repressão implacável e do esgotamento físico e psicológico de participantes. Maduro convocou em maio de 2017 eleição para a Assembleia Nacional Constituinte com poder de refundar o Estado, iniciativa denunciada pela oposição como golpe constitucional. O processo eleitoral, boicotado pela oposição e questionado internacionalmente, supostamente elegeu 545 constituintes chavistas através de sistema que distorcia a representação popular. A Constituinte autoproclamou-se poder supremo acima de todos os outros, incluindo a Assembleia Nacional eleita democraticamente, assumindo funções legislativas e judiciais.
Sua existência serviu principalmente para blindar Maduro de pressões políticas e processos legais, funcionando como instrumento de consolidação autoritária em vez de mecanismo de renovação constitucional. Juan Guaidó, jovem engenheiro e deputado de vontade popular, assumiu presidência da Assembleia Nacional em janeiro de 2019, seguindo acordo rotativo entre partidos opositores. Em 23 de janeiro, apoiando-se em interpretação constitucional que declarava ilegítimo o segundo mandato de Maduro, iniciado em 2019, Guaidó autoproclamou-se presidente interino da Venezuela. Estados Unidos, principais países da União Europeia e governos latino-americanos de direita reconheceram imediatamente sua reivindicação, criando situação de duplo governo com dois indivíduos declarando-se presidentes simultâneos. Rússia, China, Turquia, Irã e governos esquerdistas latino-americanos mantiveram reconhecimento de Maduro, dividindo comunidade internacional. A crise institucional agudizou-se com Guaidó, controlando apenas ativos venezuelanos no exterior, particularmente refinarias e subsidiárias de PDVSA, enquanto Maduro mantinha controle efetivo do território nacional, forças armadas e instituições governamentais. Tentativa fracassada de golpe militar coordenada por Guaidó em 30 de abril de 2019, quando convocou militares a deporem Maduro em operação denominada Liberdade, demonstrou incapacidade oposicionista de desafiar controle governamental sobre aparato de segurança. Negociações mediadoras internacionais conduziram esporadicamente em Oslo. Barbados e México produziram poucos resultados concretos, com ambas as partes enrijecendo posições. O êxodo venezuelano tornou-se uma das maiores crises migratórias contemporâneas. Estimativas conservadoras indicam que mais de 7 milhões de venezuelanos, aproximadamente um quarto da população, abandonaram o país desde 2014. Colômbia recebeu mais de 2 milhões de refugiados e migrantes. Peru, aproximadamente 1,5 milhão. Chile, 1 milhão. Equador, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Espanha, centenas de milhares cada. Famílias separaram-se. Profissionais qualificados abandonaram carreiras. Pessoas idosas ficaram sem cuidados de filhos emigrados. Travessias desesperadas através de fronteiras em condições precárias, xenofobia em países receptores e exploração laboral de imigrantes em situação irregular caracterizaram esta diáspora forçada. A perda de capital humano agravou o colapso de serviços essenciais na Venezuela, com médicos, enfermeiros, professores e engenheiros emigrando massivamente. Sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos escalaram progressivamente desde 2015, inicialmente visando indivíduos específicos e posteriormente expandindo-se para setores econômicos inteiros. Em 2019, Washington impôs embargo sobre exportações petroleiras venezuelanas e congelou ativos de PDVSA, medidas que reduziram drasticamente receitas governamentais. O governo Maduro atribuiu integralmente a crise humanitária a estas sanções, caracterizando-as como bloqueio econômico que impedia a importação de alimentos e medicamentos. Analistas independentes reconhecem impacto significativo das sanções, particularmente no setor petroleiro já deteriorado por má gestão, mas apontam que colapso econômico iniciou-se anos antes de sanções abrangentes, causado fundamentalmente por políticas internas disfuncionais. A situação humanitária deteriorou-se a níveis críticos. O sistema de saúde colapsou, com hospitais desprovidos de medicamentos básicos, equipamentos funcionais e pessoal qualificado. Doenças erradicadas décadas antes, como malária, difteria e sarampo, ressurgiram. Desnutrição infantil atingiu níveis alarmantes, com crianças exibindo sinais de subnutrimento severo.
Serviços públicos desintegraram-se com apagões elétricos prolongados, racionamento de água, colapso de transporte público e deterioração de infraestrutura. A criminalidade atingiu patamares entre os mais altos globalmente, com homicídios, sequestros e roubos violentos tornando-se cotidianos. O próprio Estado envolveu-se em atividades criminosas, com evidências de participação de autoridades em narcotráfico, mineração ilegal e esquemas de corrupção massivos. A Venezuela contemporânea permanece profundamente dividida e enfrentando desafios monumentais. Maduro mantém controle autoritário através de forças armadas, maquinaria repressiva e apoio de potências internacionais interessadas em contrabalançar influência ocidental. A oposição fragmentou-se em múltiplas facções com estratégias conflitantes, minando a efetividade de resistência ao regime. Produção petroleira, que alcançava 3 milhões de barris diários em 1998, colapsou para menos de 700 mil barris em 2020, destruindo a base econômica tradicional venezuelana. Dolarização informal da economia avançou significativamente, com transações cotidianas processadas crescentemente em moeda estrangeira. Reconstrução de instituições democráticas, recuperação econômica, retorno de milhões de exilados e reconciliação nacional constituem tarefas de décadas que exigirão transformações profundas, ainda incertas, em um futuro próximo. A nação que Bolívar libertou e que o petróleo enriqueceu enfrenta a mais severa crise de sua história republicana, com desfecho imprevisível que moldará destinos de gerações futuras. Assim, chegamos ao fim de mais uma história incrível. Não perca o próximo vídeo, vamos conhecer toda a história da Colômbia. Te espero aqui para continuar nosso estudo. Conheça nosso canal Storyland Biografias de Grandes Personalidades, onde você pode conhecer a história de vida de grandes personalidades como Simón Bolívar, Hugo Chávez e outros líderes que marcaram a história venezuelana e mundial. Como você acha que a descoberta do petróleo mudou definitivamente o destino da Venezuela? Se gostou do nosso conteúdo, tenha certeza de estar inscrito no canal, para não perder nenhum vídeo. Fique comigo. Aqui estão mais 2 vídeos que você vai gostar. Te espero lá.